Gostaria agora de abrir os debates. Vamos passar para um novo momento. E, a partir de agora, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção... Não fosse o ambiente acadêmico e o propósito maior, eu teria alguma dificuldade de expor o questionamento, porque, como promotor de justiça, eu me sinto ainda que um pouquinho anfitrião também. E eu percebo uma dissociação entre o discurso e a atuação do último palestrante que a mim me causa dificuldade. Mas, para não usar da descortesia de fazer uma pergunta retórica ou reduzir tudo a um caso concreto, eu gostaria de que o senhor tecesse alguns comentários diante do que foi dito pelo segundo palestrante sobre os trabalhos que ele está envidando para tentar imprimir qualidade no inquérito policial, da experiência de Sua Excelência no Tribunal do Júri de São Gonçalo, onde pedia para retirar os autos do inquérito policial no momento do julgamento do Tribunal do Júri, no momento do julgamento de homicídio, impossibilitando o Ministério Público de utilizá-los, mas possibilitando que a defesa os utilizasse, impossibilitando o contato do cidadão jurado com aquela prova, com aquele material produzido pela polícia. Prova não, elementos de convicção. Doutor André, eu espero só um instante, porque eu pretendo ouvir três perguntas para depois os senhores poderem responder. A doutora Débora se inscreveu. Está funcionando? Está funcionando. Eu já tenho, desculpa, uma percepção diferente. Eu gostaria que o doutor Nicoletti fosse clonado e replicado país afora. Eu atuei muito, antes de ocupar esse posto, no Supremo Tribunal Federal e me surpreendia com a quantidade de habeas corpus que chegavam, deturpando, inclusive, a finalidade de uma Corte Constitucional, né, que é absolutamente absorvida por enfim, por essa nossa percepção persecutória, Ministério Público e juiz. Eu só pedi a palavra para chamar a atenção que nós estamos tratando de segurança pública e falando em polícia democrática. Obviamente, a polícia tem que ter meios e modos de se democratizar, de perder o estigma herdado do período ditatorial. Mas é preciso que nós, Ministério Público e Judiciário, tenhamos consciência da nossa grande responsabilidade nessa situação atual de segurança pública. Temos uma ânsia por tipologias cada vez mais amplas no direito penal. A figura do crime hediondo, ela também vem se expandindo, né? E a maneira como foi regulamentado o crime hediondo é uma maneira que me parece absolutamente perversa, injusta, pouco, enfim, maleável. Acho que estamos cada vez também buscando instrumentos que levem mais e mais à prisão. Lembrando que nós agora vivemos essa crise, enfim, abrimos a caixa de Pandora e saiu isso, e aí falam, vamos buscar apoio da sociedade. Mas que sociedade? Nós estamos criminalizando movimentos sociais. O Ministério Público denuncia MST, denuncia os jovens que estão ocupando escolas, como se movimento social fosse em si um delito, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos já afirmou que é o oxigênio da democracia. Eu acho que nós temos que fazer, eu acho que foi muito importante isso. Nós temos uma responsabilidade enorme, sim, no sistema de segurança pública. Eu gostaria que isso fosse objeto de reflexão nesse debate, nesse diálogo que estamos fazendo hoje. Hoje e amanhã. Doutor Marlon. Se alguém quiser perguntar, levanta a mão que eu... tá bom, tudo bem. Muito obrigado. Na próxima rodada. Bom dia, Ana. Obrigado. Eu depreendi aqui das intervenções do Cláudio e do Rivaldo, que eu queria agradecer, de certo modo, uma defesa e até uma proposta de fortalecimento da figura do inquérito policial. Eu queria, nessa linha, fazer algumas perguntas que muito gostaria também que o doutor André pudesse confirmar. Nós estamos defendendo, então, um procedimento que se caracteriza por uma baixa resolutividade de ilícitos graves, né? Em números, em geral, apontados no Brasil, nós temos, no máximo, 8% de resolutividade de casos de homicídios,
que parece que na Delegacia de Homicídios daqui do Rio de Janeiro conseguiu chegar a 25%. Isso mereceria realmente uma comemoração, quando nós esperamos, com índices de países mais desenvolvidos, que esse percentual chegasse a 80%, 70%. Talvez trabalhando com um número menor de homicídios, mas é a média, né, que Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, outros países conseguem de resolutividade. E eu fico pensando em que ponto que o inquérito, como procedimento, ele pode realmente contribuir para esse resultado. Porque a prática que nós vemos é uma prática do ping-pong, né, do procedimento que vai, que volta, que vem, que vai, né, com diligências burocráticas, com muito trabalho de meio e pouco atividade fim. E aí a minha pergunta, isso, doutor Cláudio e doutor Rivaldo, sobretudo, que apontaram essa questão, é que o exemplo dado de estudo da Delegacia de Homicídios parece apontar justamente para o caminho oposto. Porque não é a burocratização, é um procedimento, é uma investigação inteligente, uma investigação onde a perícia trabalha lado a lado com a polícia, e que me parece o que falta ali é o promotor estar trabalhando junto com a Delegacia de Homicídios, porque é ele que vai indicar qual a prova que ele vai precisar em juízo, defender em juízo, ou seja, essa otimização da relação Ministério Público e investigação. Ou seja, a minha questão é, realmente a gente precisa de um procedimento com esse caráter burocrático para fazer a eficiência da investigação do modelo que a gente tem hoje, ou a gente não precisa rever? Podemos usar o mesmo nome, acho que o nome é igual rótulo, né? Igual rótulo de cerveja da Ambev, todas têm o mesmo gosto, só muda o rótulo, né? Então a gente pode dispensar o rótulo, né? De cerveja a gente pode falar até depois, né? A gente pode até dispensar o rótulo, mas pensar no conteúdo, esse conteúdo desse procedimento faz sentido e ele cumpre, aí vem outra questão, ele cumpre o papel também de proteger o investigado, né, de proteger o investigado como titular de direitos, ele consegue, ele é útil para o Estado e ele é útil para o investigado? Então, é essa consideração que eu queria levantar primeiro. E uma segunda pergunta, e aí também a partir do que o doutor Rivaldo colocou, é de que a equipe da Polícia Civil vai a campo no homicídio para investigar, né? E de que modo a falta do ciclo completo prejudica essa investigação? E eu digo porque a percepção que nós temos é que quem conhece a região, quem conhece os atores, quem conhece a situação, é o policiamento ostensivo, é aquele que está presente. E aí, quando acontece o delito, ele sai de campo, né, e vai chegar uma equipe que não conhece, que não sabe, que não tem a noção da convivência com aquelas fontes de informação que poderiam ajudar. Então, eu queria só uma consideração, queria aqui perguntar aos três se tem algum posicionamento sobre o ciclo completo e como ele ajuda ou ele prejudica a investigação. E uma última pergunta bem objetiva, apresentou-se um número de 1.050 prisões pela Delegacia de Homicídio. A minha pergunta é se essas prisões são prisões em flagrante ou são prisões não em flagrante, ou seja, prisões cautelares, mas não decorrentes de flagrante. Porque o histórico da polícia no Brasil, ou do sistema de justiça no Brasil, é que a gente prende em flagrante, mas a gente não consegue prender como decorrência da investigação. Então, eu queria só essa informação mais concreta. Muito obrigado. Bom, doutor André, o senhor quer começar respondendo as perguntas? Posso colocar a sua pergunta no próximo bloco? Tá, pode falar. E também em relação à experiência adquirida na PIP e na sua experiência em relação ao crime organizado. Eu gostaria de saber se a grande criminalidade hoje no Rio de Janeiro, além do sucesso do combate ao crime organizado, me parece que a criminalidade praticada unilateralmente por um único indivíduo é a grande massa. Então, o sucesso hoje que o GAECO vem encontrando é inquestionável, mas me preocupa sensivelmente a hipótese de que, tendo trabalhado durante 15 anos em vara criminal na capital, eu sempre me deparei com inquéritos já denunciados pelo Ministério Público. E o afastamento do promotor de justiça, quando oferece denúncia e deixa de colher a prova judicial, me parece extremamente prejudicial. Nas hipóteses que durante 15 anos eu trabalhei, quando havia quebra de medidas cautelares, quebra de sigilo telefônico,
e a autoridade policial se aprofundar do promotor de justiça do inquérito, da fase judicial, antes da denúncia, e quando eu oferecia a denúncia, era muito mais fácil a instrução criminal. Então, hoje, na assessoria criminal, eu estou me deparando com uma situação que me parece muito delicada. Toda vez em que há pedidos de arquivamento, e eu estou me referindo a, não sei o número exato, mas inquéritos que estão se protraindo no tempo há 10 anos, questões sérias, homicídios, abusos, violências domésticas, enfim, por falta de investigação, durante 5, 6, 7 anos estão se investigando, estão se arquivando e por fundamentos muitas vezes duvidosos, e aqui, me desculpe se eu faço alguma crítica à nossa instituição, mas é preciso. E muitas das vezes eu vejo que são sempre os mesmos juízes que discordam no promotor de justiça e remetem ao procurador-geral de justiça. Sempre poucos juízes. Então, me parece que está havendo uma grande massa de inquéritos policiais que estão sendo arquivados. Eu não sei qual é esse número. Então, quando se dirige ao combate à megacriminalidade, eu queria saber a sua opinião, como promotor da PIP, se a PIP hoje, como está estruturada, se ela está no caminho certo ou se precisa de modificação. Essa é a preocupação que eu tenho. Doutor André. Bem, relativamente ao primeiro questionamento sobre o Tribunal de Júri, gostei muito da pergunta, porque vai me dar a oportunidade até de falar uma coisa que me foi suscitado pela fala do Rivaldo, quando ele começou a falar da questão da investigação, levar para o plenário. De fato, eu queria depois até fazer a pergunta a ele, se quando ele se menciona isso, ele diria levar isso efetivamente para o Tribunal do Júri, para o plenário, ou para o Tribunal do Júri carreado na denúncia, ou seja, se isso para ser utilizado na primeira fase ou no plenário. Eu tive essa curiosidade e tinha até anotado para depois conversar com ele, me dá a oportunidade agora de externar isso. Bem, com relação à minha atuação no Tribunal do Júri, essa era uma questão polêmica, né? Eu sou meio detestado em vários setores, mas eu gosto muito de Machado de Assis, eu não sou dado a cordialidades, eu faço aquilo que a minha consciência manda e o que eu interpreto das leis, e quem não gostar, né, recorra. E se eu não tivesse esse espírito, eu não poderia ser juiz, porque um bom juiz, no mínimo, desagrada metade daqueles que chegam à sua frente. Se ele, quando muito, não desagradam os dois, mas minha função de ofício é desagradar pelo menos metade. Se eu não fizer isso, eu não faço o meu trabalho. Então, eu não me preocupo muito com isso. Tem gente que se preocupa, né? Se eu ficar lendo razões de recurso, eu vou enlouquecer, né? Porque todo advogado recorre da minha sentença, ou então o promotor recorre. Tem gente que tem esse problema, inquérito arquivado fica com crise existencial, denúncia rejeitada fica com crise existencial. Advogado não, advogado já está acostumado a tomar inépcia e perder, etc., já está mais acostumado, a gente fica calejado, igual a mim. Outro dia eu andei tanto de avião que eu já estava até perdendo medo, então é mais normal. Mas, enfim, e juiz tem alguns também que ficam acompanhando isso. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que no Tribunal do Júri não gosta de adiar júri, então tem promotor que não gosta de mim, tem defensor que não gosta de mim. Outro dia um adiou porque ele teve uma dor de barriga. O cara está preso, um processo sério, etc. Estou com dor de barriga, não posso fazer, mas foi fazer minhas audiências de violência doméstica. Enfim, então tem gente que não gosta de mim por vários motivos. E poucas vezes porque conhecem o teor da minha decisão, mas eu já estou acostumado com isso. As pessoas não gostam do livro do Ferrajoli sem ter lido, tem gente que não gosta de Giló sem ter comido. Eu não gosto porque comi e não gosto. Então, é natural. A questão do Tribunal do Júri de retirar o inquérito, a Rival deve conhecer essa minha posição, que a gente se conhece muito em termos de processo, conversa muito, que eu sustento que o inquérito não pode ser exibido em plenário, ressalvadas as peças técnicas irrepetíveis e etc., por respeito ao contraditório. Não sou eu que digo isso, é a Constituição. Como é que eu vou assegurar num julgamento de íntima convicção que os jurados vão decidir que o cara
é o autor do crime porque as testemunhas em plenário disseram uma coisa ou porque estava escrito numa folha do inquérito. A única forma de se assegurar o contraditório no inquérito policial é não permitindo que ele seja debatido. Porque isso era uma discussão que estava na reforma de 2008, que queriam tirar o inquérito desde o momento que recebesse a denúncia. Eu falei, olha, não passou, ótimo, mas isso não prejudica no juízo singular, porque o juiz tem que fundamentar tudo, livre convencimento motivado. Então, se o juiz argumentar alguma coisa do inquérito, as partes poderão recorrer. Agora, no plenário do júri, isso não pode. Se eu for para lá e ler os depoimentos do inquérito para os jurados, e depois eles disserem sim ou não, como é que eu vou recorrer para saber se o que eles decidiram é com base no inquérito ou com base no que foi produzido em plenário? Então, para reforçar esse princípio constitucional, existem duas regras claras no CPP que dizem: só pode ser feita leitura no inquérito, leitura em plenário, de carta precatória, não é? E das peças técnicas irrepetíveis. Ora, se só pode ser lido em plenário isso, porque não sou eu que disse isso, é o legislador, me parece uma inutilidade eu manter esses autos ali, correndo o risco de um jurado que pode manusear o inquérito, ou de uma parte inadvertidamente pegar uma folha daquela e ler, e eu ter que dissolver o conselho de sentença por conta daquilo, porque eu maculei o princípio do contraditório, que eu tenho o dever constitucional de velar. Aliás, não é essa a única regra, salvo engano, 478 vai dizer lá, não podem ser lidos no plenário, etc., o que é um rol exemplificativo, e o 473, parágrafo 3º, salvo engano, é um rol taxativo do que pode ser lido. Mas isso geralmente causa espécie. Eu costumo dizer, outro dia me perguntaram assim, o que é mais difícil para o senhor, numa palestra na UFRJ? Ser um juiz, como é que é? É difícil ser um juiz negro e defender um processo penal democrático no Tribunal de Justiça? Eu falei assim, não. Assim, ser juiz negro não é difícil, porque o poder embranquece. O poder separa, né, o poder... diminui muito a desigualdade entre as mulheres, diminui muito a discriminação ao gay, diminui muito o problema com o negro. Então, o meu pior problema não é ser negro no Tribunal de Justiça. Tem gente que nem sabe que eu sou negro, olha para mim e não me vê negro. Né? A gente nunca vê as mesmas coisas, depende da posição que a gente está, às vezes depende, né? Ensaio sobre a cegueira mostra isso. Então, para mim, ser juiz negro, por exemplo, é fácil, mas difícil é ser um juiz democrata. Me ater à legalidade. Porque quando eu falo que o contraditório tem que ser respeitado, fundamento isso em várias laudas numa decisão, escrevo isso em várias páginas de um livro, as pessoas se revoltam contra mim. Então, para mim, a maior dificuldade é respeitar a legalidade, é ser democrático. Porque isso me traz problema. Traz problema com o CNJ, com a Corregedoria, com o Ministério Público, com a polícia, etc. Só com a minha filha que eu não tenho muito problemas com isso. Né? Aliás, ela tem que ter um poder punitivo maior. Enfim, essa era... Sobre o ciclo completo, eu acho meio complicado por uma questão constitucional. Oi? Sim, aí talvez sim, porque aí a gente poderia discutir unificação das polícias, que eu acho desmilitarização, etc. Agora, ciclo complexo completo é complicado, porque a polícia militar tem um papel de polícia ostensiva, etc., uma função estabelecida constitucionalmente muito rígida, e a polícia judiciária é dela. Se a gente começar a misturar as coisas, a gente começa a fragilizar um sistema constitucional que foi planejado. Agora, eu acho, e sou muito afeto à ideia de desmilitarização da polícia, e eu acho algo mais viável, mas essa ideia do ciclo completo, como tem pensado, eu acho que complica. Aliás, eu acho que esse é um grande problema da investigação hoje, é que a polícia militar está se desviando de suas funções e a polícia judiciária, às vezes, está não tendo fôlego para cumprir as suas. E aí está havendo uma simbiose meio complicada e acaba que nenhuma das duas consegue efetivamente cumprir suas missões constitucionais. Se a gente focar no que é dado a gente pela Constituição, talvez a gente consiga respirar melhor. Obrigada, doutor André. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Rivaldo, que foi citado logo depois. No que diz respeito às prisões, na sua grande totalidade foram frutos de investigação, seja ela temporária ou preventiva. Até porque, no caso das delegacias de homicídios, no caso do homicídio específico, dificilmente as delegacias distritais elas conseguiam fazer as prisões em flagrante.
E hoje, eu posso te trazer um dado que no segundo semestre de 2015, foram 43 prisões em flagrantes, frutos de investigação. Né? Então, assim, as prisões, começando de trás para frente das suas perguntas, as prisões, na sua quase totalidade, são frutos de prisões cautelares. Eu vou lhe trazer outro dado que eu tenho de cabeça. Eu fiquei durante 46 meses à frente da Delegacia de Homicídio da Capital. E nesses 46 meses, foram 1.293 prisões, foram 1.570 pedidos de quebra de sigilo e 1.877 pessoas indiciadas. Ou seja, praticamente quase todos os dias nós frequentamos o fórum, o plantão judiciário, fruto de uma atividade investigativa dentro do inquérito policial. Pois bem, no que diz respeito ao inquérito policial, a baixa produtividade, eu queria trazer uma observação que aconteceu em Londres. Eles falaram lá que eles têm 100 homicídios por ano, tem 500 policiais para trabalhar, para apurar 100 homicídios, e tem a resolução de 90%. Pois bem, isso, na minha visão, está claro que quanto maior a possibilidade que a gente tem de recursos humanos, maior a produtividade. Então, o problema não é o procedimento administrativo chamado inquérito policial. O problema é, de fato, a impossibilidade que nós temos de fazer isso de maneira efetiva, não porque é o problema do inquérito, mas sim porque nós não temos recursos. E eu posso lhe dizer com toda franqueza que hoje eu sou um privilegiado estar na divisão de homicídios. Porque hoje eu tenho 1.250 homicídios por ano na capital e tenho 180 policiais. Mas quando eu cheguei em 2012, eu tinha 240, então nós estamos perdendo. E é claro que, à medida que a gente vai perdendo recursos, a produtividade diminui. Né? Então, eu não sei se eu respondi a primeira pergunta. Então, eu entendo que, efetivamente, o problema não é o inquérito policial. Nós temos protocolos estabelecidos desde o momento em que a gente atende o telefone até o relatório do inquérito. E no que diz respeito ao ciclo completo, eu acho que isso é muito mais... eu vou tocar num assunto que é, sob o ponto de vista de União, Estados. O político, em si, para ele promover a segurança pública, ele diz assim, olha, eu vou contratar vários policiais militares, porque o policial militar, ele é visto e promove a segurança pública. Tem que fazer isso? Tem. Tem que manter a contratação dos policiais militares? Tem. Entretanto, o que acontece? Não é a mesma proporção com as polícias judiciárias. E aí você sobrecarrega quem? A polícia militar. Porque nós temos uma ação interativa. Ou seja, quanto maior a atividade preventiva, menor a quantidade de ocorrências policiais. Quanto maior a quantidade de investigação, menor é a atividade. Então, quando você só promove a força preventiva, que está certo, você efetivamente desconsidera quem está investigando, e isso faz com que a balança efetivamente penda para um lado, que a gente acaba não ajudando a polícia militar. E trago um dado muito claro no que diz respeito a isso. Nos Jogos Olímpicos, doutor Nicolite, foram 80 mil policiais, doutor Glaucio, e os índices de criminalidade aumentaram. Inclusive, até a própria Polícia Civil atuou na atividade preventiva. Se esquecendo de quê? Da atividade investigativa, através do inquérito policial. Então, assim, eu trago dados fáticos. E no que diz respeito ao ciclo completo, quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a contratação de policiais militares. Sou a favor. Sobre a unificação das polícias, que foi falado aqui, eu sou a favor. Só que tem um detalhezinho. Eu só queria que os governantes efetivamente dessem a possibilidade, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, trabalhar com pelo menos 70% do seu efetivo que é necessário. Eu estou vendo aí um coronel, dois coronéis, não é isso? Se você sair daqui agora e for no 15º Batalhão, 19º,
Pergunta ao comandante do batalhão se ele tem o policial, a quantidade de policial necessária. Não tem. Vai em qualquer delegacia do Rio de Janeiro, pergunta se tem a quantidade. Não tem. Pois é, esse também é outro problema. Mas o que acontece? São 8, acho que quase, eu posso estar equivocado, são quase 1 milhão de registros de ocorrência feitos na Polícia Civil. 1 milhão. São 10 mil policiais. Não tem condições. E aí a gente não pode focar no inquérito o problema da ineficiência. O problema está na ineficiência do inquérito. Porque eu posso dizer isso porque o inquérito promovido pela Delegacia de Homicídio, na minha visão, e eu acho que os promotores, é um inquérito muito bom, bem feito. E o inquérito lá, a gente preza muito bem dito aqui, pela paridade. Nós não buscamos a autoria e a materialidade, nós buscamos a verdade dos fatos. Se nós tivermos que não indiciar um policial, se nós tivermos que não indiciar, quantas vezes nós fizemos isso? E a gente vai responder em juízo, vai lá, na presença do juiz, dos magistrados, do promotor e do defensor, e vai defender a nossa posição. Mas por falar sobre ciclo completo, enfim, eu sou a favor de tudo. Pode mudar tudo. Mudem tudo. Mas nos deem, doutora Yolanda, a possibilidade, pelo menos, agir com um pouco de razoabilidade, com um pouco de recursos, porque a gente não tem. E eu falo isso para encerrar. Por que a divisão de homicídio é diferenciada na Polícia Civil? Por que nós podemos fazer um inquérito diferente? Porque nós temos um pouquinho de recurso, doutor. Isso prova que o problema não é o inquérito. É a priorização de quê? Dos nossos políticos que não veem a Polícia Judiciária como forma de prevenção do crime, como acontece também na Polícia Federal. Obrigada, doutor Rivaldo. Doutor Glaucio. Só para a gente não se alongar, eu concordo com o Rivaldo quanto a essa questão do inquérito ser burocrático. Eu não acho que é o procedimento que está regulamentado hoje, tanto no Código de Processo Penal e legislação extravagante, que vamos dizer assim, que trava o inquérito, né, que impede que se produzam bons resultados. O que ocorre é que faltam recursos humanos, materiais e a sua otimização, obviamente, né, como o doutor Licolides colocou, são 12 mil homens, não é pouca gente, 10, 12 mil o efetivo da Polícia Civil, podia ser melhor otimizado, talvez, o emprego desse recurso. Mas o fato é que ele é escasso. Tanto que quando se tem crimes que, por alguma razão ou outra, se elege a prioridade para a investigação daquele crime, o recurso é empregado, o resultado acontece até com alguma velocidade. A gente pode dar inúmeros casos, principalmente envolvendo a DH. E não é o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal e legislação extravagante que impede o andamento daquele inquérito. Ele transcorre normalmente, se chegam aos responsáveis, as denúncias são oferecidas e eventualmente, as punições são implementadas. Então, eu não vejo especificamente o regramento, a alteração, a mudança na legislação envolvendo o inquérito policial vai gerar melhores resultados do inquérito. Eu acho que esse não é o principal ponto. O principal ponto é, efetivamente, a alocação de recursos e a otimização daqueles já existentes, né? Eu colocaria até uma sugestão, sendo bem específico, né, já que o senhor tocou no assunto de regulamentação, algo que eu não sei qual é o pensamento do doutor Rivaldo, a Lei 9296, que cuida das interceptações, que é uma medida extrema, a gente tem noção disso, né, que viola bastante a intimidade do cidadão, mas é também um recurso importante para as investigações, ainda que se diga que as pessoas não falem muito mais ao telefone hoje, se usa os smartphones, os aplicativos e tudo mais, mas ainda assim é uma medida bastante útil. E eu proporia aqui uma alteração, que eu vislumbro que o prazo de 15 dias para monitoramento, eu acho, na minha ótica, um prazo insuficiente. Né? Insuficiente. Eu acho que poderia estar regulamentado da forma de até 30 dias. O juízo, o promotor, o delegado vão avaliar cada situação, prorrogáveis, né? Porque esses 15 dias, na prática... acaba não limitando nada. Exatamente. Você acaba que inviabiliza a própria investigação, né? Porque chega próximo logo a renovação, e há um delay entre a manifestação do MP e a decisão do juiz, às vezes passa uma semana, 10 dias, e é naquele intervalo que você perde o elemento que seria fundamental
para a desarticulação daquela organização criminosa, ou a identificação daquele crime, né? Então, talvez aí fique uma sugestão. Eu já fiz isso uma vez numa comissão no Congresso, anotaram lá, e eu acho até que existe uma proposta para isso, mas, enfim, fica aqui um reforço, né? Uma pergunta que me foi feita especificamente com relação ao papel das centrais de inquérito. Resumindo, e pelo que o Leonardo falou, doutor Leonardo, ele verifica que o crime é individualizado, né? Você vê a massa de crime individual. Eu ousaria discordar dessa sua percepção. Porque ainda que o sujeito ele se estimule, por exemplo, a praticar um roubo no sinal, né, com mais um, é o chamado 157, né? Ou fazer, enfim, um determinado ato de violência contra a sociedade, o que a gente percebe é que ele normalmente está inserido dentro de um contexto organizacional. Aquela arma que ele conseguiu para fazer o assalto, ele pegou lá na boca de fumo. Enfim, a rota de fuga dele em direção à comunidade, ele vai se sentir protegido pelo tráfico entorpecente local. Então, ainda que eu não acredito que ele, normalmente, né, hoje eu resolvi ser ladrão e vou fazer o assalto, que realmente é o que assola as várias criminais. O 57 é aquele tráfico pontual, né? Aquele tráfico ali que é o flagrante do policial militar, né? Claro que aquele traficante que está ali, que foi preso com pequena quantidade de droga, ele, pelo menos a experiência que a gente tem, ele está inserido dentro de um contexto. Minimamente ele está vinculado a alguma facção, ele está vinculado a alguma organização que deu a ele aquele suporte, né? Então, eu acho que combater essas organizações ajuda também a prevenir aquele crime pontual ali do dia a dia, né? Vamos dizer assim. Quanto ao papel das centrais de inquérito, que é um assunto bastante polêmico até internamente aqui, muito debatido, né? E a gente precisa também ter um olhar crítico sobre isso. A minha visão é a seguinte: eu sou um entusiasta da ideia. Eu acho que você tem um promotor específico para a investigação penal. Eu acho muito bom, acho que a ideia é favorável. Você já tem um promotor desde o início do fato, sabendo que aquele fato que aconteceu já vai ser direcionado a um promotor natural, que ele que vai cuidar daquela investigação, diferente do que acontece em outros estados, em que você tem que aguardar a distribuição ao juízo, para depois você definir quem é o promotor, e dali já se passou 30, 40, 50 dias do crime. Eu acho que a ideia é interessante. Realmente pode haver uma perda, um gap, quando há essa transferência, né, vamos dizer assim, do promotor da PIP para o promotor da vara, mas isso decorre do próprio sistema, porque depois do promotor da vara vai ter um procurador de justiça também no tribunal, assim como depois do juiz vai ter o desembargador. Então, sempre, por mais que a gente tente minimizar essa compartimentação da atuação, ela vai acabar acontecendo em determinado momento. E pode ser no momento mais agudo, talvez, que é lá no tribunal, que onde as causas normalmente terminam, né? Então, eu sou entusiasta da ideia. Eu acho que o grande problema, na minha modesta opinião, né, eu sei que o assunto é polêmico, envolvendo a centrais de inquérito, talvez seja um problema mais de avaliação disciplinar, correcional, de treinamento nosso, claro, me incluindo nisso, de capacitação, de vocação, né, do colega que realmente vai para aquela área de atuação porque acredita naquilo que é produzir os melhores resultados, né? Resumidamente, para não se alongar muito, me alongar muito. E uma última questão sobre o ping-pong do inquérito que foi colocado aqui. Por que ele acontece? Justamente pela situação que colocamos inicialmente. Como falta recurso, né, humano, material, o que acontece normalmente no inquérito é que ele chega a um ponto em que há diligências imprescindíveis para serem realizadas, né? O promotor insiste na realização daquelas diligências e o delegado, a Polícia Civil, não tem condição de cumprir. Então, o promotor ele não tem como arquivar e o delegado não tem como cumprir. Então, o inquérito ele vem, o promotor não tem muito como avançar naquele inquérito, devolve, o delegado não tem estrutura para cumprir, volta para o MP, e a gente, infelizmente, fica nesse famoso ping-pong até que a prescrição alcance aquele fato e ele ganhe a impunidade, né? É uma situação realmente dramática, que acontece nos dias a dias das promotorias, das delegacias. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou dizendo, é um volume imenso de procedimentos, mas me parece que o grande problema
está dentro daquele assunto, daquele tópico que a gente tocou, que é a ausência de recurso impede que o inquérito possa evoluir. Porque se as diligências são cumpridas, o próprio delegado visualiza, ele vai chegar ao seu final. E se me permitir uma última e rapidíssima colocação, eu concordo com o doutor André Nicoliti com relação à questão do garantismo. Eu acredito que todos nós, operadores do direito, somos defensores dessas ideias, né? De aplicação dos preceitos constitucionais, das normas em vigor. Eu acho que o garantismo, acho que nem precisava ter um nome que o destacasse de uma simples aplicação da lei e das normas constitucionais, né? Todos nós somos. Mas a gente não pode ter, vamos dizer assim, não pode deixar de analisar que somos todos seres humanos, indivíduos, né? E cada um com suas experiências próprias de vida, suas influências pessoais, ideológicas, né? E isso acaba, em última análise, influenciando também na atividade profissional de cada um, na interpretação, até usando as palavras que o senhor mesmo acabou de mencionar. A gente nunca vê as mesmas coisas, não é? Somos pessoas diversas, todos nós, né? E pontos de vista diferentes, respeitamos, claro, a dialética em todos os assuntos. Então, como eu disse, todos nós somos garantistas, todos nós defendemos as mesmas ideias. Só que cada um de nós tem as suas influências, tanto o delegado, o juiz, o promotor, enfim. Isso acaba que gera atuações de formas diversas. Os desvios, obviamente, devem ser corrigidos, sem dúvida nenhuma, e eles existem, sem dúvida nenhuma, né? Mas, para isso, temos aí as corregedorias e tudo mais. Muito obrigado.